Tenho certeza que você já falou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo no dia de hoje. Mas estou aqui para te convidar mais uma vez para junto nós adorarmos o nome do Senhor Jesus. É sempre motivo de alegria, eu sempre falo isso, porque verdadeiramente é um motivo de alegria. Não só de trazer a palavra do Senhor, mas de estar de pé, de estar viva, de poder compartilhar contigo uma palavra que Deus ele coloca no meu coração. Eu quero louvar a Deus pela vida das pessoas que estão inscritas aqui, pela vida das pessoas que acessam o canal, as pessoas que compartilham, as pessoas que deixam o like e as pessoas que oram, que pedem a Deus para que assim a palavra alcance vidas. Esse é o nosso verdadeiro intuito, é que a palavra do Senhor esteja ao alcance de pessoas e que a palavra transforme, liberte, cure, porque a Bíblia diz que foi para isso que ele veio para nos ajudar, para nos fortalecer, e é por isso que eu estou aqui. E eu quero desejar para você que é novo, para você que já é de casa, seja bem-vindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir esta palavra, mas eu tenho certeza que os céus ele vai falar grandemente ao teu coração, assim como falou comigo, e eu sei que Deus, ele tem sempre infinitamente mais para derramar sobre mim e sobre ti. Então, seja muito bem-vindo, que os céus abençoe sua casa, sua vida, as pessoas que ouvem a palavra, já está acostumada, eu sempre agradecer aqui, né? Eu sempre peço a Deus para que visite você, para que visite sua casa, para que visite a sua família. E tenho certeza que sempre que eu não venho é realmente porque eu não pude, mas eu tenho certeza que os céus que permanecem comigo também permanecem aí contigo. E sempre que eu não posso, da mesma forma eu continuo pedindo a Deus, intercedendo para que assim alcance você. E onde você estiver, você possa receber uma palavra por intermédio da parte de alguém, um louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sei que Deus, ele é fiel. Ele não deixa a mim e a você sem resposta. Eu quero louvar um louvor que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu tenho certeza que vai falar grandemente contigo. Porque os céus, ele é tremendo no quesito falar. Embora muitas das vezes seja de uma forma que nós nem... muitas das vezes venhamos até aquela percepção imediata. Mas Deus, ele continua falando, porque ele é Deus. E muitas das vezes nós só vamos entender, muitas das vezes quando nós desaceleramos, muitas das vezes quando nós paramos, que nós temos aquele tempo. E esse é um tempo preparado. É por isso que a gente sempre vem aqui com louvor, porque existe uma preparação para que a gente possa entrar no reino dos céus, numa dimensão, e o Espírito Santo possa falar grandemente ao meu e ao teu coração. A paz de Cristo Jesus, um forte abraço na presença do Senhor. Vamos louvar e adorar a Ele, porque Ele tem uma palavra, Ele tem uma resposta para o teu coração. Ouça a letra deste louvor e, aleluia, sinta o Espírito falando contigo. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdias me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para ti. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe o espaço para mim. Oh, para mim.
Glória a Jesus, porque Ele tem um espaço reservado para você, para o seu coração, e tudo nós entendemos que Ele é fiel. Deus, Ele tem uma infinita graça, uma infinita bondade, e Ele derramou essa graça, essa bondade, quando o Espírito Santo, louvado seja Deus, por intermédio do feito de Jesus, permanece aqui na terra comigo e contigo, para assim nos consolar, para nos dar a direção. É por isso que a Bíblia vem dizer que Ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Imagine só que eu e você temos uma conexão com o céu. É como se o teu pé fosse um bocal e ele fosse a lâmpada, onde essa lâmpada encaixa. E no momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você caminha, no momento que você se desloca, no momento que você se movimenta, esse Espírito Santo, ele vai iluminando o teu caminho, para que assim você possa passar. E eu quero louvar a Deus por esta presença. Eu quero declarar que em tudo Ele é fiel, Ele pode todas as coisas, e Ele tem cuidado, aleluia, de mim e de ti. Só um momentinho, eu já volto na presença do Senhor Jesus. Voltei com a palavra do Senhor. Perdão, eu tive que sair rapidinho, mas não vamos perder o foco, porque em tudo Ele tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você, e eu creio que Deus, Ele tem o infinitamente mais, e é por isso que eu estou aqui com a palavra do céu, para alegrar o teu coração, para nós começarmos uma semana declarando que assim como Deus, aleluia, Ele é o mesmo aqui da palavra, Ele também se manifesta na minha e na sua vida. Está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo de número 6, no verso de número 12, que diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, porque eu sei que Deus, aleluia, Ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração. Deixa só eu mudar aqui. Coloquei um louvor que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, mas aqui eu vou colocar um fundo para que a gente possa entrar na palavra com a presença do Senhor Jesus e ouvir aquilo que Deus Ele tem para falar comigo e contigo. E aqui eu quero glorificar a Deus, porque Deus, Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. E até aqui Ele tem me sustentado, tem te sustentado, e é sempre um motivo de alegria poder dizer, né, o quanto Deus Ele é fiel, o quanto Deus Ele faz. Eu sou a prova viva de que Deus, Ele faz o infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Grandes têm sido os feitos do Senhor, poderosos, e assim eu creio que Deus, Ele também tem para fazer na sua vida. Eu glorifico ao Senhor. Eu creio que vai chegar o tempo de eu contar um pouco os testemunhos, né? E existe um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes, em determinadas palavras, eu estou sempre contando algo, mas hoje o Espírito Santo, Ele quer falar acerca de uma palavra que Ele colocou no meu coração. E está escrito lá no livro de Lucas, acerca da escolha de Jesus a respeito dos discípulos, para que Jesus ali, Ele pudesse ensinar e passar aquilo que Ele veio fazer, para que os discípulos tivessem entendimento e pudessem continuar a obra. E Deus, Ele vem dizer para mim e para você que comigo e contigo não é diferente. Nós somos escolhidos do céu. O céu, Ele sempre vai ter, louvado seja Deus, a quem escolher. E os céus escolhem também a quem escolhe a Ele. E eu glorifico a Deus, porque assim como Jesus, Ele escolheu discípulos, nos tempos de hoje não tem sido diferente. Deus, Ele também tem chamado a mim e tem chamado a você. Mas algo aqui nesse contexto me chama muita atenção, porque a Bíblia vem dizer assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar.
E a Bíblia vem dizer que passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 deles. A Bíblia vem dizer que Jesus ele estava sempre se deslocando, ele estava sempre tendo um momento a sós com Deus, aquilo que eu e você também devemos ter. E a Bíblia vem dizer que Jesus então ele sobe, ele passa a noite toda orando. E enquanto eu li essa palavra, o Espírito Santo falou grandemente no meu coração que Jesus, ele já era de costume ele orar, mas naquele dia ele orou um pouco mais, porque a Bíblia vem dizer que ele orou a noite toda. E eu venho a entender que Jesus, ele precisava tomar uma decisão, Jesus, ele precisava de uma resposta, Jesus, ele precisava escolher quem de fato precisava ser escolhido. Tinha muitas pessoas ali ao redor, tinha muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já seguindo Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus escolhe só 12. Mas Jesus, ele não escolhe de qualquer forma, Jesus primeiro ora. E aqui vai um conselho do céu para mim e para você. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos apresentar ao Senhor e nós precisamos também orar. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que o meu coração e o teu coração é enganoso. Quantas das vezes eu e você já nos decepcionamos com pessoas que nós achávamos que eram pessoas íntegras, ou quantas das vezes nós fomos fazer algo que não deu muito certo, nós fizemos uma escolha errada, quem sabe a compra de um determinado bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e não era de fato aquilo que verdadeiramente a propaganda parecia. Quantas pessoas já levaram um golpe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e tudo isso por quê? Porque nós precisamos consultar o Senhor. Nós precisamos fazer assim como Jesus ele fez. A Bíblia vem dizer que Jesus ele tinha 12 escolhas para fazer. Porque 12 discípulos eram referentes às 12 tribos. Quando ali a Bíblia vem dizer que Moisés, por intermédio da presença de Deus, ele escolhe 12 homens de 12 tribos diferentes para formar a nação israelita. Então aquele número 12 é vinculado ao Velho Testamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que a palavra de Deus então se cumprisse. E a Bíblia nos diz que então Jesus ele sai para orar. E ele ora a noite toda e eu tenho certeza que naquela oração ele estava pedindo: Deus, Pai amado, não me deixe escolher errado. O Senhor sabe quem são as pessoas que são para ser escolhidas. Deus, eu não quero me enganar porque eu estou aqui na terra também como um homem. Eu não quero ter a visão humana, não. Eu quero ter a visão do céu. Eu quero ser alguém, louvado seja Deus, que vai escolher a escolha do céu, não a minha própria escolha. E muitas das vezes é muito, aleluia, cômodo nós escolhermos e nós dissermos assim: não, eu quero dessa forma, eu gostei disso aqui, então eu acho que Deus está no negócio porque me agrada, porque é algo que aparentemente para mim vai ser bom, mas nem sempre o tão bom é bom. E eu provo na Bíblia. A Bíblia vem dizer que certa vez Abraão e Ló, eles se separam porque os pastores começam a brigar. E quando Deus mandou Abraão sair da terra da sua parentela, a Bíblia vem dizer que Deus mandou Abraão sair com Sara e não com Ló. Aí a Bíblia vem dizer que no meio do caminho, então, eles começam a discutir. E então Abraão diz assim: escolhe a terra para onde tu quer ir, que eu vou para o contrário. Aí a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas. Mas por lados das campinas estava Sodoma e Gomorra. E a Bíblia vem dizer que certo tempo a mais para frente, a Bíblia nos diz que Deus então decide destruir Sodoma e Gomorra por conta do pecado. Aí eu pergunto para você: o território que Ló escolheu foi um território bom? Não. Mas aos olhos dele era. Então é muito importante nós entendermos que nem sempre tudo aquilo que nós olhamos, tudo aquilo que nós entendemos e tudo aquilo que nós queremos de fato é bom para nós. E Jesus, por ser filho de Deus, ele entendia muito bem disso e ele foi orar. Ele foi orar porque ele precisava fazer uma escolha. E ele não poderia escolher errado. E quando o Espírito Santo disse para mim acerca de escolha, o Espírito Santo disse assim: presta atenção no contexto, porque a Bíblia vem dizer que então Jesus ele começa a falar e ele designa e diz assim: a quem também designou apóstolos. Aí a Bíblia relata aqui o nome desses homens que foram escolhidos. Mas eles só foram escolhidos depois de um tempo de oração. E quem sabe você está querendo escolher algo. Quem sabe você está pensando em fazer ou em realizar ou em aceitar.
algo. E Deus está dizendo para você: ora, coloca diante do meu altar, vem consultar a minha opinião. Jesus, ele não consultou a opinião das pessoas. Jesus, ele não fez uma eleição. Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não perguntou: quem de vocês aí quer ser meu apóstolo? Quem de vocês aí quer ser meu discípulo? Não. Jesus, ele subiu ao monte e a Bíblia diz que ele orou a noite toda. E todas as vezes que eu e você tivemos qualquer necessidade, nós podemos ir diante de Deus e perguntar. Deus é o Deus que lhe dá sinais. E então a Bíblia vem dizer que Jesus, ele desce do monte com os nomes. E eu estou imaginando, louvado seja Deus, Deus falando para Jesus: olha, o nome é esse, o nome é aquele, o nome é aquele. Aí aqui na Bíblia, a Bíblia vem dizer assim: louvado seja Deus, Mateus Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Por quê? Que a Bíblia especifica de quem que é filho e qual é, aleluia, o nome e aquele nome do que a pessoa é conhecida. Porque eu creio que tinha vários. Tinha vários, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Tiago. É tanto que a Bíblia vem dizer que 2 foram escolhidos. 2 apóstolos, 2 discípulos com o mesmo nome. Mas a Bíblia relata que Jesus então especifica Tiago, filho de Alfeu. E aí, em outra situação, com outro discípulo, diz assim: Simão, a quem também é chamado de Zelote. E o que eu entendo com isso é que quando eu e você somos chamados, quando eu e você somos escolhidos, ou quando Deus tem algo para mim e para você, é meu e é seu. Poderia ter vários Tiagos ali, poderia ter vários Pedros, mas Deus sabia a quem ele estava chamando. E Deus vem dizer que ele conhece o teu nome, ele conhece o meu nome, assim como ele conhecia aquelas pessoas pelo nome. A Bíblia vem dizer que então chamou Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. A Bíblia vem dizer que tinha ali também 2 Judas. 2 pessoas com o mesmo nome. E eu quero glorificar o nome santo do Senhor Jesus, porque aqui eu entendo que tudo é um propósito do céu. Tudo está correlacionado ao que está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no Antigo Testamento. E a Bíblia nos relata que então os 12 discípulos foram escolhidos. E Deus vem falar ao teu coração: quer fazer uma escolha? Está em dúvida? Não sabe se sim, não sabe se não, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se aceita, não sabe se rejeita. Não sabe o que fazer? Consulta o céu. Agora consulta o céu e espera o céu responder. A Bíblia vem dizer que Jesus passou a noite toda. E eu creio que ele ficou ali esperando Deus responder. E essa palavra grandemente falou comigo, porque nós também somos escolhidos. E quando eu comecei a ler os nomes, o Espírito Santo falou assim para mim: eles não foram escolhidos por serem escolhidos. Eles foram escolhidos porque eles estavam marcados para serem escolhidos ainda antes que eles nascessem, ainda antes que eles fossem formados no ventre da mãe. E então eu perguntei ao Espírito Santo e eu falei: sim, Deus, eu sei que todos nós somos, aleluia, formados primeiro, louvado seja Deus, nas tuas mãos, para então o Senhor nos gerar na terra. E Deus disse assim para mim: pesquise aí. E então eu fui pesquisar. E o significado dos nomes, todos eles estão correlacionados à glória de Deus. Então todas as vezes que alguém chamasse um daqueles discípulos, oh, louvado é Jesus, você vai entender o que o Espírito Santo está querendo ministrar ao teu coração. A Bíblia diz que o significado do nome Pedro significa a rocha.
E logo eu venho entender que Jesus, ele é a rocha inabalável. Aí a Bíblia vem dizer que o nome do significado André significa homem valente. Então aqueles discípulos, eles iriam representar Jesus. Então Pedro, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O significado do nome significa rocha. E a Bíblia vem dizer que certa vez ali em conversa, Jesus fala assim para Pedro: oh, aleluia, sobre a tua vida serás edificado a minha igreja. Porque a Bíblia vem dizer que Pedro, ele passa por todo um processo. Ele passa por toda, oh, aleluia, um processo de libertação. Porque Pedro era uma pessoa, aleluia, que tinha um gênio um pouco forte. Quem me conhece aqui também sabe que eu não era, louvado seja Deus, assim, então calma. O Espírito Santo, ele foi trabalhando em mim de uma forma sobrenatural. E eu glorifico a Deus por isso. A Bíblia vem dizer que então Deus, ele chama Pedro, mas ele chama Pedro porque o nome de Pedro, oh, aleluia, já tinha sido escolhido antes de Pedro nascer, porque teria que ser Pedro, porque teria que ter o significado da rocha. Porque mais lá na frente, louvado seja Deus, Jesus vai dizer para Pedro, oh, aleluia, tu, aleluia, será a rocha onde a minha igreja será, louvado seja Deus, edificada. E tem um motivo. Tudo tem um motivo. Nada é por acaso, nada é em vão. Tem um louvor que diz assim, ó: nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Nada é por acaso. Até o nome dos discípulos louva a trajetória de Jesus Cristo. E a Bíblia vem dizer que Tiago significa aquele que vem do calcanhar, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É aquele que tem força, louvado seja Deus. Aí a Bíblia vem falar sobre João, que significa cheio de graça e Deus perdoa. Aí o nome de Filipe significa amigo de cavalos. Se você ler lá em Apocalipse, você vai ver a Bíblia relatando que Jesus virá no seu cavalo branco. E logo eu venho entender, oh, aleluia, que Jesus, ele tem coisas de que ele gosta. Ele tem coisas de que ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele usa. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, Bartolomeu. Esse nome Bartolomeu, eu procurando o significado, ele é remetido ao filho de um rapaz chamado Talmai, que, aleluia, suspende as águas. E quem suspende as águas? Olha como a Bíblia ela é cheia de riquezas, cheia de detalhes que, se nós pararmos e dermos ouvido, o Espírito Santo ele vai ministrar de uma forma poderosa. Mateus, dom de Deus, dom de Javé, ou em muitas traduções, presente. O nome de Tomé significa gêmeo, ou seja, louvado seja Deus. Tudo aquilo que pode ser multiplicado. Gêmeo é aquilo que é porção dobrada, e é quem de fato o Senhor é. Ele é a porção dobrada da minha e da sua vida, porque quando eu não tenho, ele traz. É por isso que a Bíblia vem dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Jesus, ele veio da primeira vez, ele teve glória sim. Ele fez de fato tudo o que ele veio fazer sim. Mas quando ele vier da segunda vez, vai ter mais glória ainda. Então o nome do significado, o nome de Tomé significa gêmeo. Gêmeo significa porção dobrada. Ou seja, uma pessoa que é gêmea, louvado seja o nome do Senhor Jesus, são dois em um. Louvado seja Deus, veio de uma única barriga. E a Bíblia vem dizer que este é o significado do nome Tomé. O nome Zelote significa vem de zelo, que significa devoção fervorosa. E a Bíblia vem dizer que ele é zeloso para comigo e para contigo. O nome de Judas, oh que surpresa, meu irmão e minha irmã, quando eu vi isso aqui, que significa abençoado ou louvado, sim. A Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que abençoado ou louvado. E Judas Iscariotes, que surgiu da palavra latina sicurius, que significa assassino. E logo eu venho entender que até o nome dos discípulos está relacionado
com o que Jesus ele veio fazer. Então, quando você faz uma escolha, aquela escolha tem que estar relacionada com o propósito que Deus ele tem. Jesus ele não poderia escolher outras pessoas que tivessem outros nomes, porque não iria ter essa representação, não iria ter essa simbologia. Quando alguém chamasse Pedro, estava dizendo a rocha, estava dizendo Jesus é a rocha sobre a qual a igreja será edificada. Quando alguém chamasse André, estava dizendo o homem valente, estava dizendo o mais valente veio, morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Quando alguém chamasse Tiago, louvado seja Deus, estava dizendo aquele que vem do calcanhar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vem dizer que João significa cheio de graça. Quem é cheio de graça? Jesus. Você está entendendo o porquê, a necessidade de orar, e o Espírito Santo me fez entender o porquê que os discípulos tinham que ser esses. Porque Deus ele já tinha feito os pais deles colocarem esses nomes, porque iria ser remetido à glória de Deus. E tudo que Deus ele faz tem um propósito. Então nós precisamos entrar no propósito. Jesus ele veio com um propósito. E ele precisava, louvado seja Deus, estar alinhado com aquilo que Jesus ele tinha. E para que ele escolhesse o certo, ele precisava orar. Ele precisava orar porque esses nomes aqui tinham uma correlação com a obra. Tinha uma correlação com aquilo, aleluia, que Jesus veio fazer. E eu entendo que na minha vida e na sua não é diferente. Todas as vezes que Deus coloca algo grandioso dentro de mim e dentro de você, aquilo precisa ser consultado no céu. Aquilo precisa ser feito uma consulta. Mas não é aquela consulta que falha, não é a consulta da terra que pode passar despercebido, não. É a consulta do céu que não me deixa enganado, não te deixa enganado e não te deixa confundido. Aí talvez você esteja se perguntando, mas como assim? Jesus escolheu Judas, mesmo sabendo que ele ia o trair? E como pode o nome de Judas ser abençoado e louvado? Porque existia ali algo determinado que iria acontecer. Estava escrito, louvado seja Deus, que alguém iria traí-lo. Era um propósito de Deus. Então, até Judas ali naquele cenário, até quem te trai, no cenário onde você está, tem um propósito, tem um motivo pelo qual aquela pessoa te trai. Deus, ele só permite aquilo que faz parte do propósito, aquilo que vai te trazer crescimento, aquilo que vai te fortalecer, aquilo que vai te levar onde de fato Deus ele quer te levar. A Bíblia vem dizer para mim e para você que o nome de Judas é abençoado. Por quê? Porque quem decide, louvado seja Deus, o que fazer, somos nós. Todos nós temos a bênção, o direito da bênção. A palavra vem dizer que Deus ele fez uma aliança com Abraão. Mas a escolha do trajeto é minha e sua. Judas escolheu a trajetória dele. Mas ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus, sabe por quê? Porque Jesus, ele é justo. Porque Jesus, ele sabe. Sim, ele sabia. Mas existia um propósito. E o que o Espírito Santo veio dizer é que assim como tinha um propósito ali, daqueles discípulos terem sido escolhidos, com essa riqueza de detalhes através dos nomes, existe um motivo também pelo qual Deus te escolheu. Existe um motivo também pelo qual Deus ele não abre mão de você. Porque a tua história, a tua vida, o teu nome, a tua casa, a tua família, aleluia, vai ter que glorificar o nome do Senhor. Se você ler o contexto do significado dos nomes, você vai perceber que todos eles glorificam o nome de Jesus. E Deus está dizendo que ele não abre mão de ti. Assim como ele chamou cada um pelo nome, ele veio aqui também te chamar pelo nome e ele veio dizer que a escolha dele é acertada. Jesus, quando ele escolhe na certeza de que eu e você somos a escolha, aleluia, o que ele fez de melhor. Jesus, ele é bom. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é santo, ele vive, ele reina.
E Deus vem dizer para você que é necessário ter cuidado com as escolhas. Porque as escolhas, elas definem, aleluia, o nosso futuro. Jesus estava escolhendo quem iria caminhar com ele. Jesus estava escolhendo quem ele iria passar o legado. Jesus estava escolhendo quem ele iria entregar os dons. Louvado seja Deus, de cura, de libertação, de restauração. Jesus estava escolhendo alguém que iria representá-lo. Então existia ali a necessidade de se ter uma importância muito maior. E muitas das vezes nós não damos tanta importância quando nós vamos escolher algo. Pode ser até algo simples. Pode ser até algo que não cause tanto impacto. Mas quando Deus ele vê que você se importa com a opinião dele, o propósito é concluído. O propósito de Jesus foi concluído e nós vamos ver que os discípulos, eles seguiram o ministério a não ser Judas, porque tinha um propósito verdadeiramente de que Judas iria trair, porque era necessário que o Filho do Homem padecesse para que eu e você viéssemos a ter direito à salvação. E a Bíblia vem dizer que então Jesus ele escolhe, mas ele só escolhe depois que ele ora. E essa é a palavra de Deus para a sua vida. Só faça suas escolhas depois de orar. Depois de perguntar ao Senhor: Deus, é da tua vontade, o Senhor está nesse negócio, eu devo ir, eu devo firmar, eu devo ficar. O que é que eu faço, Jesus? O que é que eu faço, meu Deus? Oh, aleluia. Oh, Deus, aleluia, tenha misericórdia. Faça, meu Deus, aleluia, com que as minhas escolhas sejam as escolhas assertivas. Se for algo que não vem da tua parte, converse com o Senhor. Deus, não me deixe fechar negócio. Deus, não me deixe ir. Não me deixe me deslocar. Não me deixe aceitar. Não me deixe fazer aliança. E assim, o Senhor, ele vai sempre te conduzir no melhor caminho do propósito. Jesus, ele orou e foi a noite toda. Isso significa que muitas das vezes nós vamos orar e a resposta não vai vir de imediato. Nós vamos ter que aguardar o tempo de Deus responder. E muitas das vezes, quando Deus ele não responde de imediato, que Deus se cala, nós entendemos aquilo como um sim. Porque muitas das vezes nós estamos querendo. E nós pensamos assim, já que Deus ficou calado, então é sim. Deus não falou não, então eu vou aqui me mover, eu vou me movimentar. Espere. A Bíblia vem dizer que Jesus ele desceu ali. E ele escolheu os 12, mas ele tinha os nomes. Ele tinha os nomes. Porque Deus, ele entregou os nomes. Deus, quando ele revela, Deus, quando ele fala, ele fala. Ele não vai dar a entender, louvado seja o nome do Senhor. Não, Deus, ele vai falar. E eu quero glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Porque em tudo, Deus, ele tem cuidado das minhas escolhas e eu tenho certeza que das suas também. E que nós viemos a ter esse exemplo, o maior exemplo, que mesmo sendo Jesus quem era, ele não deixou de consultar o Pai. Que nós não venhamos deixar de consultar o Pai em tudo aquilo que nós venhamos a precisar fazer, seja lá o que for. Ainda que seja algo que seja de benefício, que você olhe e que não tenha como dar nada errado, que você pense assim, não, aquilo ali tá tudo certo, não tem como dar errado, não tem como sair do controle. Ore. Ore. E mais uma vez, ore. E se a resposta não vier de imediato, entenda que existe um tempo. Isso não quer dizer que Deus ele não vai responder. Isso quer dizer que não está no tempo da resposta chegar. Mas que no tempo certo, a resposta virá. Eu glorifico ao Senhor por esta palavra. Medite, está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 6, verso de número 12. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai falar grandemente ao teu coração. Eu deixo a paz do Senhor e lembre-se sempre. Toda escolha primeiramente colocar diante do altar do Senhor. E só depois que você colocar diante do altar do Senhor, aí você escolhe aquilo que Deus te orientar. E quer um conselho? Se Deus te der um não, se Deus disser não vá, se Deus disser fique para você ficar, muitas das vezes aonde você não quer ficar, se Deus disser eu não estou neste negócio, coloque, aleluia, o joelho mais uma vez no chão e agradeça ao Senhor. Diga a Deus, eu não sei porque o Senhor disse não, eu não sei porque o Senhor disse para ficar quando eu quero ir, eu não sei porque que o Senhor disse para eu não comprar quando eu quero fazer negócio, eu não sei.
mas eu te agradeço porque eu sei que aquilo que eu não vejo, o Senhor vê, e aquilo que eu não sei, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu teria prejuízo lá na frente. O Senhor sabe que isso não seria bom para mim. Que nós venhamos a ter a capacidade, aleluia, de entender, de ser filhos obedientes, de não ser filhos birrentos que quando recebe um não, diz assim, olha só, eu recebi um não, mas eu não tô aí não, viu? Para o que Deus falou, eu não tô aí não foi Deus não, porque quando nós recebemos um sim, nós dizemos assim, não foi Deus, mas quando nós recebemos um não, louvado é Jesus. Que nós venhamos a entender que os não são necessários para o nosso crescimento, que os não são necessários para que nós não venhamos a ter percas futuras lá na frente, que os não são necessários para que nós não venhamos a chorar mais. Eu glorifico a Deus por todos os nãos que Deus ele me deu. Por quê? Porque se Deus não tivesse dado não naqueles momentos, talvez eu não estivesse aqui. Talvez, louvado seja Deus, a minha vida estivesse totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha planejado para o que Ele queria para mim. Eu agradeço a Jesus, porque eu sei que tudo tem um propósito, tem um motivo. E quão bom é saber que mesmo que seja não ou sim, o importante é consultar a Deus. Livro de Lucas, capítulo 6, verso de número 12, que vem falar acerca de quando Jesus ele escolhe os discípulos. E nós vamos ver que até os nomes dos discípulos está relacionado ao propósito que Deus ele tem. E Deus vem dizer, isso aí que você quer escolher, isso aí que você acha que é para você, tá dentro do propósito que eu te entreguei ou tá fora? Se tiver fora, não faz parte do cenário. Assim diz o Senhor para você. Eu glorifico e deixo a paz de Cristo, declarando que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. E tenha certeza que quando você escolher a opinião do céu, o céu, ele não te deixa sem resposta. A paz do Senhor Jesus. Amém.